Começamos a nossa live, então. Vamos aguardar um pouquinho, que daqui a pouquinho vai estar entrando o Dr. Gropen também. Nós estamos só aqui ajustando os microfones. Vamos ver aqui. Vamos aguardar aqui o link, mas a gente já está ao vivo. Não sei, não consigo ver ainda se tem gente nos olhando já, porque a Flavinha ainda não colocou o link nos grupos. Olha, Rosana Oliveira, boa noite, Rosana. Tudo bem? Daqui a pouco a gente já vai começar. Boa noite, Silene. Entramos um pouquinho antes para ver se hoje a gente consegue 8 horas em ponto começar a nossa live. Boa noite, Inês. Coisa boa ter já o pessoal entrando aí. Vou pedir que o meu pessoal do backstage coloque para nós aqui o link da nossa live no WhatsApp para poder compartilhar, para a mamãe poder ver também, né? A mamãe dos nossos convidados também. A minha mamãe tá louca para me ver. Ainda não entrou aqui. Gente, é tão legal quando a gente vê as outras associações também, e essa associação, a Asfibro do Rio Grande do Norte, tem nos ajudado bastante, seguindo as nossas lives. Boa noite a todos vocês. Eu acredito muito, viu, doutores, na união, viu? Essa coisa de, às vezes o pessoal pergunta, mas tem, para que tem mais de uma associação, né? Eu sempre costumo dizer, existem muitos braços, a gente não consegue lutar por tudo. Então, tem as associações que estão voltadas mais para assistência, para criar grupos de interação entre fibromialgicos, mais regionais. Tem associações... Oi, Marili, tudo bem? Tem associações que levam mais esclarecimento, cursos, exercícios. E a Anfibro, ela está bem forte nessa questão das leis, né? Então, eu acredito muito na união das associações. Boa noite, Gisélia. Já estão compartilhando o link aqui, já vamos compartilhar. Peço aqui um minutinho só para eu compartilhar aqui. E aí a gente já vai começar a nossa live. O Dr. Gropen está um pouquinho atrasado, porque eu conversei hoje com o Dr. Gropen e o dia dele não está sendo fácil. Mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho ele já vai estar se unindo a gente. Misericórdia mesmo, Nina. Olha, não é fácil a gente passar por isso, né? Mas eu digo para vocês assim, que desde que a gente se encontrou, né, na família Anfibro, que é assim que a gente se trata, né, como família, tem sido um pouquinho mais fácil, porque a gente acaba se sentindo mais compreendido, né? Na família Anfibro. Opa, deixa eu tirar o som aqui. Aí eu já consigo olhar os comentários, e aí eu vou começar, então, a nossa live, deixa eu ver. Falta 1 minuto para a gente começar, mas vou continuar dando oi para vocês. Boa noite, o pessoal segue entrando, já temos 52 pessoas aqui, pelo menos no meu celular está dizendo. Boa noite, de Ladário, Mato Grosso do Sul. Isso é tão lindo, sabe? Ver o pessoal de todas as regiões do Brasil. A gente está bem na pontinha, eu pelo menos no Rio Grande do Sul, né? Hoje em dia tenho amigos no Acre, tenho amigos em Rondônia, Roraima, Rio de Janeiro, São Paulo. É muito lindo isso, todo mundo conversando. Bom, gente... 8 horas, eu vou começar, vou dar boa noite para os nossos 2 convidados, daqui a pouco o Dr. Gropen vai estar se juntando a nós. Boa noite, Dr. Carlos Brioski, boa noite, doutora Vivian Dalla Corte. Vou apresentar a doutora Vivian primeiro, vou pegar minha colinha aqui. A doutora Vivian, em primeiro lugar, a doutora Vivian é fibromialgica como nós, né? E, inclusive, ela é membro da Anfibro, membro do comitê científico da Anfibro, que nós recentemente criamos e que vai trazer muitos benefícios. A gente vai conseguir estar conversando sobre isso, mas tem umas coisas bem legais que vão surgir por aí.
A doutora Vivian, ela é farmacêutica, ela é bioquímica, especialista em biotecnologia e também é membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. Boa noite, doutora Vivian. Cadê a doutora Vivian, Dani? Mostra aí a doutora Vivian para a gente, para ela poder dar boa noite. O Dani está atrás das câmeras hoje. Eu espero que ele esteja me ouvindo, Dani. Bom, enquanto ele não coloca a doutora Vivian aí, eu não sei se ela não caiu, porque ela desapareceu aqui para mim. Vou apresentar o doutor Marcos Brioski. O doutor Brioski, nossa, o currículo dele é tão extenso que eu vou ter que resumir, doutor, na sua apresentação. Tranquilo. Aqui estamos entre amigos. Vou pegar minha colinha aqui também. O doutor Marcos Brioski, ele é médico, né? Pioneiro na termografia no Brasil. Há 20 anos. Ele é especialista em medicina legal e perícia, pós-doutor em medicina e presidente da Associação Brasileira de Termologia Médica e da Regional da Sociedade de Dor da SBED do Paraná. É isso, doutor? Acertei? É isso mesmo, acertou. É que o pessoal vai me dando os cargos aqui e a gente vai assumindo uma responsabilidade atrás da outra, né? E então eu já tenho essa obrigação social de ajudar as pessoas de vários sentidos. E vocês, como sociedade, vocês sabem a importância que a gente tem aí quando tá em nome de, quando tem um cargo lá de presidente, a responsabilidade é muito grande, né? Perante as pessoas que você está ajudando, tanto os pacientes quanto os colegas médicos que fazem parte da associação. E parabéns aí pelo trabalho e muito obrigado pelo convite. Eu fico muito contente de estar aqui, bastante à vontade de estar participando com vocês. Muito obrigada, doutor. Vou lhe interromper um pouquinho, porque eu vi que entrou ali o doutor Carlos Gropen. Cadê o doutor Carlos Gropen, Daniel? Vamos ver um pouquinho. E aí, doutor Gropen, tudo bem? Deixa eu apresentar o doutor Gropen. O doutor Gropen é professor da Universidade de Brasília, né, doutor da Clínica da Dor lá, ele é também... Bom, doutor, aí hoje o senhor me sacaneou, o senhor vai me fazer falar inglês hoje, doutor, no ar, aí todo mundo vai descobrir que eu faltava as aulas de inglês, doutor. Vamos ver como é que é aqui, doutor. O doutor é membro titular da American Academy of Regenerative Medicine, é isso, doutor? Boa noite. Pode se apresentar, doutor, melhor que eu. Pode falar aí. Não, tá. Faço parte da Academia Americana, American Academy, de Medicina Regenerativa, né? Academia Americana. Sou um dos diretores da Associação Brasileira de Pesquisa em Medicina Regenerativa. Dou aula lá na clínica médica, mas é no ambulatório de dor, desde 2007, e trabalho bastante com dor desde 2000, né? E agora estou numa equipe muito top. Estou aprendendo termografia com o doutor Brioski, um excelente professor. Que maravilha! Eu vou dar um tempinho agora para a doutora Vivian se apresentar também, porque eu acabei pulando ela. Boa noite, doutora Vivian, se presente. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou farmacêutica bioquímica, trabalhei anos aí em farmácia de manipulação, trabalhei em pesquisa e desenvolvimento de indústria farmacêutica, então meu forte sempre foi fazer remédio, né? E hoje eu tenho uma página aí no Insta que fala sobre o tratamento de fibromialgia, porque a gente sabe que é multidisciplinar, né? E, enfim, tem vários cuidados. E também estou aí no Comitê Científico da Anfibro, né? Vamos crescer esse comitê, desenvolver muito mais coisas aí, apoiando os fibromiálgicos. Sou fibromiálgica, né? Fui diagnosticada há 8 anos, mas que eu lembre de dor já tem 22 anos, né? Que eu sofro com isso. Então, é sempre uma luta, sempre agregando conhecimento aí e passando para frente, né? Ajudando aí a transmitir. Gente, me perdi aqui, só um pouquinho que consegui voltar. Espera aí, que eu tô voltando. Voltei. Eu fiz uma besteira aqui, que eu fui apoiar o meu celular e eu não sei aonde que eu apertei aqui. Peço desculpas para vocês. Então, vamos começar primeiro com as damas, se os senhores me permitem. Vou começar com a doutora Vivian. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, doutora, assim, em que momento nós estamos em termos de medicamento convencional para a nossa síndrome?
por favor. Tá, um pouquinho antes de falar de medicamento, eu gosto de reforçar sempre, né, a posição da Organização Mundial de Saúde, que fala que a saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, quando a gente fala de fibromialgia, acaba atrapalhando aí cada um desses pontos, né? E a primeira linha é sempre a medicamentosa, né? Então, geralmente, sempre se entra com medicamento no tratamento da fibromialgia. Então, a gente está falando aqui de um bem-estar físico a primeiro momento, né? Essa linha farmacológica, existem 2 tipos aí de fármacos, que são os sintéticos, que são os mais conhecidos, e os naturais também. Os sintéticos, a maioria é classificada como antidepressivo, né? Até a IASP, que é um instituto aí, uma associação internacional de dor, enfim, eles estabelecem alguns tratamentos aí de opioides, não só a IASP, mas tem também aí o FDA, que já autorizou alguns medicamentos, né? O Colégio Americano de Reumatologia, que também faz algumas tratativas. Mas, resumindo assim, entre esses medicamentos, nós temos aí, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, que é uma classe dentro dos antidepressivos, que entra a amitriptilina, a nortriptilina, que deve ser bem conhecido da maioria, que geralmente são os primeiros que são prescritos, né? Temos estabilizadores de membrana, que entra a gabapentina e a pregabalina, que tem sido utilizado cada vez mais aí nos tratamentos, e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e de noradrenalina, que aí entra a duloxetina e a venlafaxina. A duloxetina está aí bombando, né? Geralmente tem sido prescrita bastante. E aí tem, dependendo do caso, alguns anestésicos tópicos, né? Por exemplo, a lidocaína. E tem o fármaco também, que a gente chama de agentes duais. O exemplo clássico aí é o tramadol, que além dele inibir a recaptação da serotonina, ele também atua numa via opioide, causando a analgesia. O FDA, até recente, ele aprovou um medicamento chamado milnaciprano, que ele é específico para fibromialgia, né? Então, vem descrito em bula e tudo mais. Tem 3 medicamentos que o FDA aprovou para o uso na fibromialgia, que é a duloxetina, a pregabalina e, mais recente, esse milnaciprano. Então, não se foge muito desses medicamentos, né? Existem alguns outros, mas geralmente isso daí é que faz parte da prática clínica. Eu queria lhe fazer, até lhe interrompendo um pouquinho, eu queria lhe fazer justamente essa pergunta da duloxetina, da pregabalina, e agora vem esse medicamento novo. Quando a gente começou o nosso caminho no Ministério Público em 2018, uma das coisas que nós pedimos foi justamente a inclusão da duloxetina e da pregabalina no rol de medicamentos do SUS, porque hoje eles não constam. E o Ministério da Saúde nos justificou que já existia, eles já disponibilizavam a gabapentina. Então, se a senhora puder explicar por que da importância da duloxetina e da pregabalina, o que a gabapentina não proporciona que esses 2 medicamentos proporcionam, por favor. Na verdade, a gabapentina ela é mais utilizada aí para casos de epilepsia, né? Então, ela inicialmente foi um fármaco para isso, mas percebeu-se que ela também causa uma redução aí na dor crônica. Então, ela é utilizada, né, como opção para tratamento de dor. Eu falo porque eu mesma já tomei gabapentina durante um tempo para controlar as dores, e realmente ela existe no SUS. Então, o médico prepara a documentação, você consegue até retirar esse medicamento. Agora, a duloxetina... Eu ia só lhe perguntar, lhe interromper, desculpa, mas a pregabalina, que a Alexandra está dizendo, ela fica com o coração acelerado, tem esse efeito colateral, Pode ter. Assim, a duloxetina e a pregabalina, elas têm menos efeitos colaterais do que os outros medicamentos. Como eu disse a princípio, né, eles têm uma classificação como antidepressivo, mas que tem esse efeito
analgesia, entre aspas, né? Eles ajudam a controlar a dor. Mas não foram feitos para isso. Agora, essas drogas que são mais novas, elas já são mais específicas e têm menos efeitos colaterais, tá? E só um adendo, quando eu falo drogas, é que isso realmente é um jargão farmacêutico, né? Droga é toda substância que tem a capacidade de alterar o funcionamento do organismo. Então, por isso que a gente vê as drogarias aí nas esquinas, na rua, né? Realmente vendem drogas, porque são produtos que modificam o funcionamento do organismo. Tá? E a diferença é que existem drogas lícitas e ilícitas, mas esse jargão serve... Que bom que a senhora tocou nesse assunto, porque eu já ia perguntar isso daí, mas antes eu só queria... A Josinete perguntou, pode repetir, por favor, o nome da droga nova que a FDA aprovou agora? Milnaciprano. Esse é o nome genérico, né? O nome da molécula, mas ela é mais conhecida como Savela, é o nome comercial. Savela. Isso. Com 2 L's. Tá, joia. E quanto às drogas ilícitas, nós vemos uma polêmica, digamos assim, é quase que um tabu poder falar do canabidiol, né? Sim. Eu deixo até sempre claro que a Anfibro não tem posicionamento sobre o canabidiol enquanto as sociedades não se posicionarem, né? Mas a gente tem muito interesse de saber como anda a pesquisa do canabidiol e do THC. Então, vamos lá. Essa é uma outra linha, né? Eu comentei sobre os fármacos sintéticos, então a cannabis sativa entra aí nos fármacos naturais. Nós temos hoje aí o óleo de copaíba, sucupira, a cúrcuma, que elas ajudam a reduzir a inflamação, a reduzir a dor, enfim. Mas a cannabis sativa é um tema assim até longo, né? Teremos que fazer uma live a respeito disso. Nós vamos ter, né, doutora? Teremos, semana Quando é a live da cannabis? Terça-feira, dia 26. Então já está marcado, que horas? 20 horas. 20 horas. Vamos falar sobre cannabis lá, então? Vamos falar sobre cannabis no tratamento de fibromialgia. Porque é complicado falar agora em pouco tempo, porque assim como a gente fala de sistema nervoso, sistema digestório, existe um outro sistema que foi descoberto mais recente, ali na década de 90, que é o sistema endocannabinoide, e que ele interliga outros sistemas, né? Então, quando a gente começa a entender que nós temos um sistema diferente no nosso corpo, que é o endocannabinoide, e que as substâncias da cannabis atuam nesse sistema, então a nossa visão ela muda um pouco. Né? E assim, esses canabinoides, que são as substâncias presentes ali na cannabis, que atuam no nosso sistema, eles existem em outros alimentos também, né? Como o óleo de copaíba, por exemplo. E o nosso organismo, ele produz canabinoides, nós chamamos de endocannabinoides, porque é o nosso corpo que produz. Exemplo aí, a anandamida. Então, na verdade, quando você faz o uso da cannabis, a gente tem um sistema, tem os receptores para essas substâncias da cannabis, né? E sim, existem vários estudos já sobre o tratamento de cannabis na fibromialgia. Esses estudos internacionais, aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos muitas coisas, né? Mas são estudos que dão um resultado positivo. Agora, independente se nós vamos utilizar um fármaco natural ou um fármaco sintético, é sempre importante lembrar que cada organismo é um. Né? Cada um responde de um jeito. Então, eu, por exemplo, não me dei bem com gabapentina, mas eu me dei bem com outros fármacos. Né? Então, da mesma forma que a cannabis ou outro medicamento dá algumas reações na pessoa, igual a... É bem o que a senhora está dizendo. Então, né? Os comentários estão dizendo isso. Então, vai muito do organismo. Agora, o importante é, toda vez que tomar uma medicação, sempre ficar atento aos efeitos colaterais, porque é comum mesmo, pode ter algum efeito colateral aí, ficar atento a isso e, caso acontecer, procurar um médico, né, para saber se mexe na dose, se troca, o que faz. Mas cada pessoa pode ter uma reação. Inclusive, eu sempre brinco, né, que se a gente for ler a bula de cada medicamento, a gente não toma. Verdade. Não, isso é bem verdade, e uma característica que eu observo na nossa síndrome, as medicações fornecidas pelo posto já não me ajudam em nada, diz a Alexandra Marcelino.
E uma coisa que a gente observa, conversando com outros fibromiálgicos, é que o que funciona para mim não funciona para ti, e muitas vezes o que funciona para mim funciona por um tempo e depois para de funcionar. Então, seria essa uma característica da nossa síndrome? Por que isso acontece? Então, na verdade, eu não digo da síndrome, né? Mas diversas outras patologias podem acontecer isso. De chegar um tempo e não responder aquele medicamento. Mas, assim, falando de fibromialgia, é complicado a gente falar só de fármaco, porque ela é todo um tratamento multidisciplinar, né? Inclusive, eu já... Isso aí nós vamos entrar com o Dr. Gropen, né, doutor? Que ele já está ouvindo ali, nós vamos conversar sobre isso, né? Até se os doutores quiserem interromper em algum momento, fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Um comentário, assim, o que acontece? O milnaciprano já é uma medicação, ele foi lançado no Brasil em 2001, se eu não me engano. Ele era um remédio que era vendido com o nome de Ixel. E, assim, a gente chegou a usar para fibromialgia. Assim, o problema é que tiraram do mercado. Ninguém sabe o motivo. Eu cheguei a perguntar para os laboratórios por quê. Porque era uma alternativa boa, sabe? Assim, na época, a gente não tinha a duloxetina, só tinha a venlafaxina. Tinha gente que não tolerava a venlafaxina, que a gente usava o milnaciprano para dor e resolvia. Então, a gente não sabe o motivo, mas chamava-se Ixel. Foi usado, e eu não sei se eles têm planos. Apesar de colocar ele como uma droga nova, assim, eles tiraram do mercado. É uma droga de 2001, se eu não me engano. Ficou de 2001 a 2003, se eu estou me lembrando bem. E era uma boa medicação. Uma boa medicação. Inclusive, a patente desse período já deve ter até expirado. Então, talvez, cara, uma possibilidade é talvez trazer isso para cá, quando a gente conversar com as autoridades aí de saúde, seria uma boa possibilidade de uma medicação que a gente poderia usar para fibromialgia. Que eu me lembre, ele tinha menos efeitos colaterais que os outros duais. Que eu me lembre. Cheguei a usar um pouco, cheguei a usar, assim, em bastante gente. Usei durante uns 6 meses a 1 ano. Isso se chamava Ixel. Quem quiser pesquisar, viu? Você tem notícia se eles estão querendo relançar? O que eu sei é que lá nos Estados Unidos ele realmente já existe, já é trabalhado aí desde 2000, né? 2001, bem nessa época mesmo. Mas agora recente que ele ficou assim mais restrito para a fibromialgia, né? Inclusive, se entrar lá na página do FDA, tá lá que a indicação dele é só para a fibromialgia. Então, talvez tenha mudado alguma coisa nesse sentido. Antes ele poderia ter algumas outras indicações e isso acabou mudando com o tempo e agora ficou só para fibromialgia. Ele era colocado, foi vendido como antidepressivo. Uhum. Mas, assim, já tinha efeito em dor, já tinha sido documentado isso. Eu acho que talvez não aprovado, mas é uma boa alternativa, viu, gente? Mais uma alternativa. Como o pessoal está aí no chat, tem gente que tem palpitação. Então, se a gente tiver uma estratégia a mais, a gente tem mais chance de tratar nosso paciente. Então, é uma coisa que talvez seja importante a gente colocar. O milnaciprano, por quê? Acho que a Anfibro pode entrar em contato com o laboratório e perguntar por quê, quais as intenções de trazer, né? E, às vezes, até que eles trazem o sal, se tiver vencida a patente, para a gente começar a usar nos nossos pacientes. Ok, doutora, fica como uma sugestão, vamos anotar, Daniel, vamos anotar isso daí, depois nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu vou sair um pouquinho agora, vou fazer uma pergunta para os dois doutores, quem quiser responder, por favor, responda, porque eu vi aqui atrás, eu achei bem interessante. A Credilene quer tirar uma dúvida. Fibromialgia é doença ou síndrome, doutores? Quem responde? Eu vou deixar o grupo, mas só para esclarecer um negócio interessante, você é fibromiálgico ou está em estado fibromiálgico? Qual é a diferença, doutora? Não, às vezes as pessoas não entendem, porque a fibromialgia, tudo é de consenso assim que não existe uma cura, né? Curei da fibromialgia. Então a fibromialgia ela sempre vai estar presente, mas tem um estado fibromiálgico
que é você estar com a crise, você estar com as dores, estar com os sintomas e até impossibilidade naquele momento. E tem momentos que você pode estar melhor, que você pode estar, inclusive, trabalhando, se exercitando, fazendo uma atividade física, tá? Mas é doença sim. Mas eu só não queria, eu queria deixar de responder isso aí, mas eu passo a bola para o Gropin aí, Gropin. Você que está na linha de frente também. Daniel, assim, o que acontece? Dr. Gropin, para nós. Isso. O seguinte, assim, a gente chama de síndrome fibromialgica, estado fibromialgico, né? Você pegar o pé da letra, é uma síndrome, né? É uma síndrome que tem dor crônica, que tem algumas características e é comum a vários problemas. A questão é, quando você cada vez cria mais critérios diagnósticos mais estritos, vai se aproximando mais de uma doença. Mas, a meu ver, eu acho que a gente pode categorizá-la como síndrome, porque tem muitas alterações que a gente tem em estados fibromialgicos. Por exemplo, se tiver um hipotiroidismo não compensado, você tem critérios de síndrome fibromialgica ou do estado fibromialgico, desde que seja corrigido o problema estrutural que causou aquele problema, né? Assim, até 2016, a fibromialgia era vista como um problema primário, ou seja, era um diagnóstico de exclusão. Então, qualquer doença que você tivesse, por exemplo, se tivesse, por exemplo, uma neoplasia, um problema ósseo, se você tivesse uma causa, ela não seria chamada de fibromialgia. Daí veio o nome estado fibromialgico. A gente não podia chamar teoricamente de fibromialgia, porque era um diagnóstico de exclusão. Então, cunhou-se o termo estado fibromialgico, que a gente ainda usa hoje em outro contexto. Não sei se eu consegui ser claro. Eu acredito que sim, doutor. E até vou pedir licença para a doutora, vou avançar um pouquinho no nosso assunto, porque eu prometi para o pessoal que hoje eu não vou passar de 1 hora de live, então, para a gente poder dividir um pouquinho melhor o tempo. Já que o senhor está falando, doutor Gropin, eu vou seguir com o senhor. Né? No início da nossa batalha lá no Ministério Público, uma das considerações que a doutora Suzete Braganholo fez para nós é o seguinte: nós, como fibromialgico, não estamos reconhecidos dentro, nem no tratamento do SUS. Nós fomos incluídos dentro do protocolo de dor crônica. Então, ela disse, bom, isso não atende à demanda de vocês. E quando nós conversamos em Brasília, que nós nos conhecemos, o senhor concordou e disse, sim, Karen, existe uma necessidade muito grande de um protocolo específico para fibromialgia. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho para as pessoas por que dessa importância, como acontece nos países que têm esse protocolo e qual a diferença. Por favor, doutor. Tá bom. É o seguinte, assim, na maioria dos países desenvolvidos... O doutor eu acho que caiu. Ah, apareceu. Voltou, doutor, o senhor tinha caído. Tá. O que acontece? Nos países desenvolvidos, a gente tem, às vezes, vários tipos de protocolo diferentes de fibromialgia. Então, como é um problema que se trata de maneira multidisciplinar, nenhum profissional ou nenhuma especialidade ela tem o domínio de todos os fatores relacionados à fibromialgia. Então, às vezes, você tem o pessoal, por exemplo, da osteopatia, eles criam um protocolo de como tratar. O pessoal da reumatologia, os profissionais, tem uma maneira deles de ver a doença, o que é, ou a síndrome. E, assim, eu acho que essa pluralidade é extremamente importante, sabe? Eu acho que o que falta, talvez, é mais pessoas pensarem, mais grupos de tratamento pensarem, para poder a gente ter uma coisa mais plural. Por quê? Assim, a fibromialgia era uma coisa, basicamente, quando eu era estudante, era uma coisa da reumatologia, simplesmente. Só que a gente sabe que tem muitos mecanismos cerebrais de sensitização, de remodelação neural que participam da fisiopatologia. Então, o neurologista ele pode contribuir, né? A gente descobriu, por exemplo, que a estimulação magnética transcraniana ela é, por exemplo, evidência A na Europa. Então, assim, ela tem efeito.
Mas como não é uma coisa de domínio muito de uma especialidade como a reumatologia, eu acho que talvez ela não seja muito difundida no meio. Então, assim, tem muitos outros tratamentos. Por exemplo, o uso da cannabis, por exemplo, em alguns pacientes, com indicações específicas, assim, não é um objeto de estudo comum dos reumatologistas. Então, o que a gente precisa é um protocolo plural, ou então vários protocolos. Eu acho que a Anfibro ela tem um papel muito interessante nisso aí. Eu acho que se ela pudesse reunir grandes referências, como o Dr. Brioski, para poder participar da formulação de um consenso brasileiro, seria interessante. Claro, existe o da reumatologia, e assim, não estou falando que ele não é importante, mas eu acho que a gente poderia ter mais cabeças. Por quê? Dor é multidisciplinar. E a fibromialgia, com as suas peculiaridades, também é. Talvez seja até um pouco mais. Ela tem suas peculiaridades dentro de um quadro multidisciplinar. Então, assim, por exemplo, a questão da ajuda diagnóstica que a termografia pode fazer em termos dos pontos gatilho, em questão de alguns achados que sugerem. Por que não evoluir nesse sentido? Por que não colocar essas coisas? Né? Eu acho que seria muito interessante a pluralidade, eu acho importante. Doutor, eu até vou lhe interromper um pouquinho, até para a gente. Eu vou entrar com a termografia agora, daqui a pouquinho, com o doutor Brioski, mas antes de entrar na termografia, eu queria contar um pouquinho para o pessoal que ontem eu entrei em contato com o presidente da Associação Italiana de Fibromialgia, né? Porque lá está passando em fase final agora no parlamento italiano a lei de reconhecimento da fibromialgia. E dentre várias coisas, ele me prometeu vários documentos, e eu vou mandar os nossos documentos, nós vamos fazer um intercâmbio de ideias para poder avançar lá e poder avançar aqui, porque, na verdade, é meio parecido o que o fibromialgico passa no mundo todo. Mas uma coisa interessante que ele falou, e eu vi que tem muita pergunta ali, dizendo, mas qual especialista que eu tenho que ir? Quem é que eu busco para me tratar? E lá eles estão pedindo que o governo crie uma especialização em fibromialgia. E para isso, eu quero mostrar para vocês aconteceu ontem também com uma associada nossa, Flávia. Ela passou 1 ano e meio esperando a consulta com reumatologista pelo SUS. E ela saiu assim muito, imagino que do jeito que muitas pessoas aqui saem quando vão, vamos ver se vocês me confirmam se escutam o áudio dela aqui. Vamos ver. Peraí, só um pouquinho que não, tô sem som aqui. Com a situação. Eu saí da médica agora, da Reumato. Eu estava na fila, vocês sabem, né? Eu estava na fila já quase 1 ano e meio, na espera de um especialista, para chegar lá e ela me falar que o meu problema é da cabeça. Ela não falou psicológico, mas ela falou, não usou esse termo, mas ela falou que o problema está na minha cabeça e que eu tenho que exercitar, para a fadiga eu tenho que exercitar, e a cabeça eu tenho que procurar um psicólogo. Achei muito... Eu vou interromper um pouquinho o áudio dela, que é longo, mas eu tenho certeza, até quero ver os comentários aqui, quantas pessoas já foram no reumatologista ou em algum outro médico e eles consideraram a fibromialgia como uma doença psicológica ou psicossomática, encaminharam para um psiquiatra. Então, para que isso não ocorra, porque assim, existem reumatologistas maravilhosos, eu, inclusive, tenho um, que tratam a fibromialgia, mas que se especializaram, que estudaram para tratar a fibromialgia. Existem neurologistas que fazem isso, existem anestesiologistas, né? Fisiatras, mas... Quando você está no SUS, você não sabe onde você vai cair. Ele marca para um reumato. Aquele reumato pode ter visto a fibromialgia só lá na residência. Uma cadeira, nunca mais estudou, e aí comete uma gafe dessa, e a pessoa perdeu aquela consulta que ela aguardou 1 ano e meio e não resolveu o problema dela. Então, eu achei tão interessante esse pedido deles. Eu acho que a gente vai trazer, já conversei com o Daniel, estava conversando nos bastidores com o doutor Gropen,
sobre essa ideia de ter uma especialização em fibromialgia, porque quando a pessoa for cair no SUS para consultar um especialista, ela vai consultar um especialista em fibromialgia. Gostaria... Oi. Só colocando assim, rapidinho, o meu depoimento também, porque claro. eu fiquei na fila do SUS durante 2 anos para uma consulta com o reumatologista. E quando eu cheguei, o reumatologista falou que fibromialgia não existia. Então, que era apenas uma falta de serotonina e que o povo chama de fibromialgia, mas fibromialgia Portugal é crime, doutora, sabia? Portugal, o médico pode ser... Tem uma lei, é uma lei de 2 anos, mais ou menos, menos até, que se o médico disser que fibromialgia não existe, ele é enquadrado nessa lei, justamente por causa desses depoimentos. Aí, agora está chovendo depoimento, ó. Já fui no reumatologista, ele falou que era coisa da minha cabeça, fiquei chocado. É recorrente esse problema. Não é 1 nem 2, ó. Paguei R$250 para ficar em uma sala por 30 minutos para ouvir do médico. Bom, que eu era doida, meu Deus do céu, me confirma se ele usou essa palavra, Alexandra, porque daí é caso de polícia. Mas, voltando ao assunto, agora eu vou entrar com o doutor Brioski, porque essa questão da termografia, doutor, o senhor sabe que também lá no início, no Ministério Público, nós pedimos o uso da termografia no SUS, porque entendíamos que seria até uma forma mais rápida e mais barata de poder estar diagnosticando os pacientes. Mas o Ministério da Saúde nos informou que não haviam estudos suficientes para embasar o uso da termografia, e eu queria que o senhor, por favor, nos esclarecesse o que acontece com a termografia nesse momento. Então, vamos lá. Primeiro, dizer que a gente não está aqui para falar mal dos reumatologistas. Eu tenho grandes amigos reumato também, lá claro. Nas escolas clínicas de São Paulo, mas assim, é mais para a gente esclarecer que a fibromialgia ela não é uma doença exclusiva de uma única especialidade, né? Não existe isso. Então, qualquer médico pode tratar outras doenças, seja o diabetes, seja a doença de Alzheimer, etc., né? Cabe, porque, por exemplo, doenças que são síndromes complexas, dores crônicas, elas sempre acabam envolvendo várias especialidades. Então, o paciente com fibromialgia vai envelhecer, então vai chegar uma hora que vai precisar de um geriatra, né? Tem a fibromialgia, também vai ter as doenças vasculares associadas. Então, ela não é uma doença exclusiva de uma única especialidade, né? Então, a gente tem que estar aberto a ouvir os outros médicos, a experiência de cada médico, né? Assim, claro, que o médico pode fazer um comentário de uma questão psicossocial do seu paciente, sem ele ser um psiquiatra, não tem problema. Então, na questão da fibro, como é uma doença complexa, há uma necessidade de ter vários profissionais. E até como foi comentado aqui, né, pela Karen, no exemplo da Itália, que eles estão criando um atendimento só do fibro, essa ideia já existe há mais de, pelo menos uns 10 anos que eu já ouço isso em vários países. Então, existem clínicas especializadas em fibromialgia nos Estados Unidos, na Espanha, né? No Brasil, não conheço uma clínica especializada só em fibromialgia. Então, são principalmente os centros de dores que têm vários profissionais, entre eles, claro, tem reumatologista, mas tem especialistas em dor, etc., que tratam a fibromialgia, né? Mas é interessante que a gente tem, assim, no Brasil, centros, inclusive pelo SUS, que possam ser específicos só para fibromialgia, com certeza. E aí, nisso, entra a termografia também, que foi daí que veio a proposta, que a gente já começou desde 94, numa audiência junto à Câmara dos Deputados, em Brasília, apresentando o que era a termografia, como é que ela poderia ajudar, né? Porque ela entra num contexto transdisciplinar. O que é isso? Transdisciplinar é quando você tem os vários profissionais de saúde, eles começam a discutir os casos clínicos entre as várias especialidades. Não só os médicos, mas com os fisioterapeutas, com os psicólogos. Eu trabalho no grupo de dor na USP, tem até os nutricionistas que fazem parte e vão avaliando os casos, sejam eles com fibromialgia ou não. Eu só queria compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se a gente consegue compartilhar rapidinho aqui, para explicar uma situação clínica. Assim que o senhor botar para compartilhar, o Daniel vai dar o ok.
Tá, eu estou com ela aberta aqui, mas tudo bem, Já vou falar. então vai entrar agora. Tá lá. Eu queria mostrar o seguinte. Para quem não conhece, a termografia é um exame de propedêutica. O que é isso? Ele é um instrumento para auxiliar o médico na avaliação clínica. Então, é muito comum a gente ouvir assim, a fibromialgia é uma doença invisível. É um termo muito perigoso, eu não gosto de que as pessoas usem essa ideia, porque é o seguinte, o invisível significa que você nunca vai ver o problema. Então é ruim porque você coloca o paciente numa situação que ele nunca vai ser diagnosticado, e não é verdade. Né? Então a fibromialgia é uma doença visível, tem critérios clínicos para isso, ela sempre vai ter avaliação clínica, mas ela tem alterações que são funcionais, alterações da produção de calor no corpo. Então é muito comum a pessoa normal ter uma distribuição de temperatura diferente de uma pessoa com fibromialgia. Né? O que é essa produção de calor? Enquanto a pessoa tem um metabolismo que tem aqui pelas cores, mostrando que as extremidades têm uma temperatura, na fibromialgia muda-se esse padrão de temperatura, fica diferente a distribuição de temperatura. É muito comum no paciente com fibromialgia ele ter a sensação de frio mais acentuado do que o normal. Então as mãos do fibromialgico, muitas vezes ela é fria. Eu não sei, até podemos fazer uma enquete aqui do pessoal que está assistindo, né? Quantos já tiveram a mãozinha fria, direto? Aí quando eu ligo o ar-condicionado, pelo amor de Deus, desliga isso aí que me dói. Pode colocar aí, pessoal. Quem é que tem mão e pé frio aí? É uma sensação de dor, né, Carinha? Dala também. Meu Deus. Eu até brinco então, que eu não sinto frio, eu sinto dor, né? Vou tirar aqui o corpo reage diferente. Então, a imagem térmica das pessoas normais ela é diferente das pessoas que têm fibromialgia. Então, é possível, sim, ver sinais de temperatura diferente no corpo da pessoa com fibromialgia. Ela reage diferente. Então, as extremidades, elas mudam a temperatura, e isso não estou falando de febre alta e nem de frio a ponto da pessoa ter tremor. Então, são alterações sutis. Essas alterações sutis, elas são visíveis na imagem infravermelha, na termografia. Então, em cima dessa informação, que eu trabalho mais de 20 anos na USP, com isso aqui, né? Eu até vou tirar aqui já, podemos interromper o compartilhamento, que eu trabalho nisso, ensinando aos colegas médicos um instrumento que pode ajudar eles a visualizar alterações nas pessoas com fibromialgia. Então, o fibromialgia tem um instrumento que ajuda. O diagnóstico, ele depende do médico perguntar das dores, da característica. Doutor, eu vou lhe interromper só um pouquinho. Eu vou lhe interromper só um pouquinho, porque tem um outro som no fundo e a gente não está conseguindo lhe entender muito bem. Eu não sei, eu já afastei o meu celular, eu não sei se daqui a... Agora parou. Pode continuar, doutor. Tem um eco, eu acho que tem algum microfone aberto dos demais. E eu acho que agora já se resolveu. Tá. Então, a gente ensina aos médicos a utilizarem esse tipo de método complementar de imagem. Então, é um método complementar. Esse método complementar, ele é assim como tem o ultrassom, a ressonância, a tomografia, na tabela de honorários médicos, que é a tabela de procedimentos médicos, que é uma tabela oficial da Associação Brasileira de Medicina, Associação Médica Brasileira. Né? Então, ele se enquadra, ele tem um enquadramento certinho, e ele é um método diagnóstico médico, complementar à avaliação médica. Né? Então, quando você faz o exame, ele vai lá e documenta a alteração. Se você leva isso para o seu médico, ele tem um valor legal, ele pode ser juntado a um prontuário médico ou usado numa perícia, assim como eu sou perito, eu sou médico especialista em medicina legal e perícias médicas, e tem situações que ele não pode, talvez o perito não queira, não tem problema, ele vai querer ou não, depende da situação. Mas numa situação que você não tem a documentação, ele é muito importante. Então, visto isso, essa documentação que é por imagem, é muito clara, ela tem inclusive uma especialização médica na Universidade de São Paulo, os médicos fazem pelo menos um ano, o Gropen aí está conosco também, mas tem vários outros alunos já formados que trabalham com esse método. Não é um método ainda novo no nosso meio, eu diria que não poucos médicos conhecem, a maioria dos médicos que conhecem o exame são os médicos especialistas em dor, os que trabalham com fibromialgia. Então, nesse sentido. Quando foi apresentado na Câmara dos Deputados, já em 2000 agora esqueci, foi 19,
Agora já esqueci. Daqui a pouco eu lembro a data. A gente apresentou, houve um interesse. Como o método ele não tem na rede pública em quantidade, o que significa isso? Ele não tem assim, se você for vai ser em poucos os locais que tem na rede pública. Então, a gente vai encontrar lá no Hospital das Clínicas, na rede Luci Montoro, tem hospital universitário, alguns hospitais universitários, mas é muito pouco para atender toda a população. É possível fazer pelo SUS? Entrando dentro de um grupo de avaliação da dor crônica. Não existe de fibro, mas existe de dor crônica. Então, lá na USP, a pessoa entra lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, tem as pessoas com dores crônicas complexas, elas acabam fazendo o exame de tomografia por lá, mas elas participam de um grupo de médicos que avaliam elas, né? Agora, assim, para o governo estabelecer isso como método pelo SUS em todos os locais, não adianta simplesmente ele dizer que o método, a partir de hoje, pode usar o método se ele também não tem condições de suprir essa necessidade. Então, é um processo que está vindo aos poucos. Agora a gente tem mais médicos formados para fazer o exame, para poder fazer a avaliação, e mais locais utilizando. Então a gente acredita que em breve isso venha a mudar. Até com essa questão do coronavírus, que a gente teve que implantar em vários locais a termografia para rastreamento de febre, talvez esses equipamentos possam servir em breve para ajudar no diagnóstico dos pacientes com fibromialgia. Porque aí a gente vai estar com um número maior de profissionais atendendo e disponibilizando o método. Doutora, eu vi uma pergunta que passou aqui para trás, mas eu achei interessante. Tem alguma contraindicação, por exemplo, aqui colocaram, perdão, eu perdi o nome da pessoa, perguntou se quem tem parafuso pode fazer a termografia. Tá. Ele não é um método de radiação, não irradia, ele não tem contraste, não precisa injetar nada. A pessoa faz em pé, como mostrou ali. Então, é uma filmagem do corpo. E a filmagem vai mostrar onde tem mais brilho, onde brilha mais, onde brilha menos. Então, onde produz mais calor. Então, a gente faz em crianças, faz em recém-nascido, às vezes tem problema de plexo, né? Idoso, acamado. Mas olha, eu vou lhe dizer o seguinte, os peritos do INSS, aqui tem mais de uma pessoa dizendo, os peritos do INSS não aceitam, doutor. Os meus colegas. Então, deixa eu falar dos meus colegas aqui. Eu não trabalho um pouco. Eu não trabalho diretamente ali na linha de frente, né? Mas eu tenho especialização em medicina legal e perícias médicas. O perito, ele não é o médico que atende a pessoa. Então, a função dele não é tratar e nem diagnosticar, né? A gente sabe disso, eu só estou reforçando. A função do perito é ele pegar documentos, avaliar a pessoa e ver se ela está capacitada ou não para aquela função. O fato dela ter dor ou não, pode ser que ela possa fazer aquela atividade, então ele avalia isso aí. Quando se traz documento, seja ele ultrassom, ressonância ou termografia, o perito pode aceitar ou não aquele documento. Agora ele corre um risco de estar. Ele só não pode negar as alterações que estão acontecendo. Por exemplo, quando se tem uma termografia mostrando uma alteração, ele cabe a ele a verificar, averiguar com a história clínica, com os outros documentos médicos. Então a termografia ela vem como se fosse assim: eu chego na perícia, eu falo o que eu tenho de sintoma, o que eu fazia antes que eu não consigo fazer mais e quais são os documentos que eu tenho atualmente. Então, existe o prontuário médico, existem os exames complementares. Então, ele faz parte do último momento de uma perícia. Então, nenhum perito vai avaliar qualquer tipo de exame já de cara, tá aqui o exame. Não é assim. O exame ele é por último. É sempre depois da avaliação clínica e do que você fazia antes que você não consegue fazer mais atualmente. É em cima disso que é baseado. Então, as pessoas um pouquinho na ansiedade, às vezes acabam mostrando o exame, eu tenho aqui uma termografia, eu quero me aposentar, calma. Então, essa ansiedade acaba atrapalhando em vez de ajudar. Então, explique para o médico primeiro os sintomas e deixe por último os exames. Tá? Eu ia dizer uma boa dica, porque a perícia eu acho que é o momento mais crucial da nossa vida e o mais torturante, assim, é um momento tenso. Né? Vocês ficam nervosos, é normal, qualquer um ficaria, eu mesmo ficaria, né? Mas, assim, conte para o perito a sua incapacidade. O que você fazia antes que você não consegue fazer mais? E depois apresente os documentos médicos
e por último os exames. Essa é a sequência lógica para qualquer perícia. Doutor, é fácil fazer esse exame? O pessoal está perguntando aqui, onde que eu posso fazer esse exame? Se tem, então, pelo SUS, são poucos os lugares. Quais são, doutor? Em quais estados? O senhor sabe dizer? Todas as capitais no Brasil já têm termografia, todas. Agora, sim, pelo SUS é mais São Paulo, a rede Luci Montoro, Hospital das Clínicas, e dentro de grupos de avaliação de pacientes. Pacientes que já entram num grupo, ele não vai lá só para fazer o exame e vai embora. Ele vai lá e ele é atendido e fica pelo menos 6 meses, no mínimo, em atendimento, em avaliação, né? Ele é selecionado para isso. Para situações que a pessoa tem que fazer o exame, não pode... aí ele tem que procurar um local onde faça o exame por médico, é muito importante. Existe a termografia lá no esporte, que usa para fisioterapia e tal, é diferente da avaliação da termografia médica que era para as doenças. Porque o exame, ele não vê só a fibromialgia, a gente avalia tudo. Pode ter câncer, pode ter doenças vasculares, outras coisas que o médico que está fazendo o exame tem que estar atento. Então, tem que ser um médico, não outro profissional, para fazer esse tipo de diagnóstico. Tem, doutor? Aqui a Angélica está perguntando, em João Pessoa tem? Tem, João Pessoa. Eu não sei se eu posso falar aqui o site, posso citar? Por favor. Desculpa, né, que às vezes a gente fica... a gente não quer atrapalhar, assim. Infraredmed.com. Infrared é de infravermelho. E med de med. O pessoal do backstage aí para digitar nos comentários já para o pessoal. Vou digitar para o Daniel. Ali tem todas as... só locais, e aí vocês encontram os locais. Olha que interessante, então, gente. Ali vai ter todos os locais onde tem a termografia. Muito interessante. O doutor Gropen... Inclusive com o doutor Gropen também. Né, Gropen? Isso, eu ia perguntar se o doutor Muitos médicos fazem a termografia na avaliação deles. Então, às vezes, você não tem locais que não precisa ser o laudo, o exame. Então, por exemplo, se for lá com o doutor Gropen, ele mesmo já vai fazer na consulta dele. Né, Gropen? Então, tem situações que, assim, tem outros locais que fazem isso, mas também oferecem como um relatório, é diferente. Mas muitos é assim, vai no próprio... O especialista em dor já usa no seu dia a dia na consulta. Aí, né, Gropen, se quiser complementar aí. É muito bom, cara. Realmente, assim, a termografia mudou a maneira com que eu via as coisas, sabe? Ajuda muito no diagnóstico. Assim, é uma outra maneira de pensar que complementa o raciocínio clínico. É uma coisa extremamente importante. Acho que nos próximos anos aí a gente vai ver uma disseminação do exame pelo país inteiro. Sabe? Eu acho que realmente é uma coisa que agrega muito, tanto na fibromialgia em si, quanto nas comorbidades da fibromialgia, né? Na dor miofascial, naquele paciente que tem uma alteração vascular, paciente que tem alteração de coluna. Então, assim, é muito bom para ajudar e guiar o médico. Desde que eu comprei o aparelho, tem alguns anos, assim, eu faço em praticamente todo mundo para ver uma alteração. A gente faz muito tratamento miofacial com inativação de ponto gatilho, a gente usa a termografia para ver se o ponto foi inativado. Às vezes, um paciente, por exemplo, que não melhora com uma inativação, a gente vai procurar para ver se tem algum ponto que passou despercebido. Então, assim, é extremamente importante. Cada vez vocês vão ouvir falar mais em termografia. Então é uma coisa inevitável que o SUS não vai uma hora abrir para o SUS. É uma questão da gente brigar, por isso que a gente está aqui, né, com a Karen, com a associação, para esclarecer e para que a gente possa disponibilizar cada vez mais isso para os pacientes, já que tem aparelhos e tem mais médicos formados. E lembrar uma coisa, desculpa, Karen, só rapidinho, que nem tudo que dói é da fibromialgia. Isso é muito importante. A gente fala da fibromialgia como se fosse uma doença única. E a gente vai envelhecendo, a gente vai se machucando. Então, o fibromialgico pode desenvolver outras alterações. Hérnia de disco, alterações do nervo do mediano. Isso não é fibromialgia, mas pode estar junto, pode estar misturado. E como o fibromialgico tem muita dor, é para o médico muito difícil diferenciar se aquela dor é de uma crise da tendinite. Então, a termografia ela ajuda muito mais até para identificar essas outras alterações, para que possam ser tratadas,
além da fibromialgia, como foi comentada aqui no começo pela Dala, em relação aos tratamentos medicamentosos. Porque, falando de outras doenças, são outros tratamentos, outros remédios, outras abordagens. Eu queria só interromper um pouquinho, porque eu estou vendo que o pessoal está batendo muito aqui nos comentários, onde faz a termografia, mas eu quero, pelo que eu entendi, eu ir sozinha lá fazer a termografia e andar com ela embaixo do braço não vai adiantar nada, porque ela não é um marcador biológico, ela não é uma prova que existe a fibromialgia, mas ela eu diria então, quem sabe, para as pessoas que procurem um médico que seja atualizado em cima da termografia e use esse instrumento. Seria mais isso, né, doutora? Eu não sei se então, a dica é o seguinte, não, está corretíssimo, correto. Não faça um raio-x, uma ressonância por conta, nunca faça isso. Sempre faça com pedido médico, né? Se você não tem um médico que possa, naqueles locais que eu indiquei ali, são locais que atendem dor, a maioria deles atende dor. Então, você pode até passar por uma consulta e o próprio médico, no dia, ele já vai dizer se é o caso de você fazer uma termografia ou não. Eles são capacitados para isso. Pode ser que eles até te tratem, alguns, ou pelo menos eles te dizerem se você pode fazer o exame, se tem a ver, né? Então, ele depende, então, de uma avaliação médica, você vai ter que levar isso para o médico. E se o seu médico não conhece, você está com alguma dificuldade, ou ele está em dúvida, a Associação Brasileira de Termologia, abraterm.com.br, lá, a gente está aberto para ajudar a esclarecer os médicos que não conhecem, se eles querem algum material, tirar alguma dúvida com a gente, saber com algum colega próximo para que ele possa visitar um local e ver como que é. Então, a associação também está para ajudar aos médicos que não conhecem, também os fisioterapeutas, outros profissionais, né, que eu falo isso sobre o médico. Eu falo isso porque, assim, nós fibromiálgicos, nós temos uma ânsia muito grande de ter um marcador biológico, um exame para provar, muitas vezes para a família, para chegar, não é nem para o médico, nem para o perito, às vezes é para a própria família. Às vezes até para a gente, eu vi a Ivanisa escrever ali, ó, eu só tive certeza que eu tinha fibromialgia quando eu enxerguei na termografia. Às vezes até a gente se pergunta, né, será que, afinal de contas, eu nunca vi em exame nenhum. Só que a gente tem que ter o cuidado, até porque muita gente, é caro esse exame, né? Geralmente o fibromialgico está com problemas de emprego, de dinheiro. Eu acho que ele tem que ter a sua aplicação, e é o médico que vai dizer, e precisa ter um médico de dor que seja atualizado em cima desse tratamento, né? Qualquer coisa. Então, assim, por isso que eu não digo, não faça exame por conta. Qualquer coisa que você pede, que é feito sem ser necessário, é caro. Seja um raio-x que custe, sei lá, R$50, vai ser caro. Se aquilo não tem indicação nenhuma, você está gastando dinheiro à toa. Agora, assim, quando a pessoa está em sofrimento, não está entendendo por que não está melhorando da dor, se quer descobrir o que mais que eu tenho além da fibromialgia que está doendo, que está me incomodando. Então, o exame ele vai além da documentação, né, dessa questão. Claro, vai ser importante mostrar para o familiar, para as pessoas que estão próximas de você e tal, que tem a documentação da doença, mas o que mais tem por trás disso? E a gente encontra muitas alterações, muitas doenças musculoesqueléticas ou neurológicas que vêm misturado nisso aí, né? E por isso que uma fibromialgia, o tratamento de uma fibromialgia não vai ser igual a outra. As pessoas vocês podem ver, né? Vocês falam em tratamento, mas sempre um melhora mais do que o outro. Por quê? Porque tem uma mistura de problemas. Algumas pessoas têm problemas até mais biopsicossociais, outras mais um quadro neurológico envolvido, outras têm doenças como a da tireoide misturado com a fibromialgia, como o grupo estava comentando, doenças do diabetes também pode misturar. Então, tudo isso tem que ser investigado. E a tomografia é um meio de documentar isso e acender uma luz para o paciente. Olha, você tem a fibromialgia, é real, mas cuidado, ó, tem a coluna, tem a parte do nervo, tem a parte vascular. E de repente mostra até para o paciente um caminho que ele tem que seguir 2 profissionais diferentes às vezes. Isso é interessante. Nós estamos assim, ó, falta 5 minutos para eu cumprir o prazo que eu prometi, mas é que está tendo assim várias perguntas sobre um assunto que não estava planejado, mas a gente aqui, quem manda são eles, né, doutores? Claro, então, dá uma surpresa para vocês aqui. O pessoal está falando muito do Covid, o pessoal da fibromialgia está muito assustado com o Covid.
Tem alguma observação a esse respeito do Covid para fibromialgia? Não sei qual dos doutores quer se pronunciar. Eu vou falar rapidinho, daí o grupo me ajuda aqui. Assim, o Covid, ele ataca pessoas, tem maior mortalidade em pessoas de idade e com doenças de base. Dentre as doenças de base, são doenças do tipo inflamatória, cardiológicas ou respiratórias já, né? Então, assim, que nem eu falei para vocês, fibromialgia é uma doença, mas ela pode estar misturada com outras doenças. Então, você pode ser fibromialgico e ter um problema cardiológico, ser hipertenso, tem insuficiência cardíaca. Então, é isso que tem que cuidar. Então, eu não posso dizer assim, fibromialgia tem que cuidar mais ou menos em relação ao coronavírus. Depende das outras doenças de base, né? Comenta aí, Gropin, você deve ter mais coisas aí para acrescentar. Só uma coisinha que eu achei interessante. É difícil a gente dar essa resposta agora, né, Brioski? É difícil. Mas o que eu acho é o seguinte, que pode ter uma relação. Assim, na fibromialgia, né, 30% das pessoas têm transtorno de hipermobilidade. Cumprem critério para isso. E dentro da hipermobilidade, você tem um negócio chamado síndrome de ativação mastocitária, que a pessoa está em hiperreatividade do sistema imunológico. Nesses pacientes, com certeza, está aumentado, que grande parte do problema do Covid é a reação inflamatória pulmonar, causando lesão do pulmão. Então, eu acredito que, assim, pelo menos 30%, ninguém sabe quem é, deve ter um fator de risco a mais e significativo, à luz dos conhecimentos atuais. Que interessante isso, doutor. Mas, enfim, o que se tem hoje é ficar em casa, né, doutor? Não tem muito o que fazer também, é seguir o que todo mundo está fazendo, ou não? Acredito que sim. A mensagem é, gente, se cuidar. Vamos usar máscara, lavar as mãos, e se passar um sensor de febre, apitar, não entre. Se cuida. Bom, assim, ó, eu queria encerrar, eu tô até com vergonha mas assim, ó, o pessoal é que manda aqui, né, gente? Mas é que como isso daqui é muito recorrente, vocês não vão acreditar nas barbaridades que nós escutamos quando vamos, não vou dizer reumatologista, é médico em geral, perito, todas as especialidades. Os senhores acreditam que nós ouvimos que é falta daquilo? Vocês acreditam nisso? Eu até estou perdendo o nome, vou ficar vermelha aqui. Quem foi aqui que colocou, Dani? Me ajuda. Que colocou aqui, e já tinham me falado isso hoje. Falta de sexo, doutor. O senhor acredita que tem que passar por essa vergonha do médico dizer isso para a gente? Por favor, aqui a pessoa se manifeste, aqui a pessoa que colocou, porque eu perdi o comentário dela. É bravo isso, né, doutor? É uma humilhação atrás da outra que o pessoal passa nas consultas. Isso já foi motivo de reportagem, não sei se vocês viram, até prescrito mesmo, no receituário. Eu já cheguei a ver uma reportagem sobre isso. Sério, doutor? Sério. Mas eu acho que isso é uma coisa tão pessoal. Não que não seja bom, né? Mas é que não é humilhante. Que responde ou que se trate, né? Não é dessa forma, né? Eu digo assim, bom, mas não no sentido de tratamento. A gente não pode misturar tratamento da doença com hábitos saudáveis de vida, né? Então, claro, beber mais água, fazer exercício, perder peso, isso não é tratamento, isso são hábitos saudáveis que todo mundo deve ter. Parar de fumar, óbvio. Então, eu não vou ficar prescrevendo coisas desse sentido, são coisas da higiene ou do conhecimento geral que as pessoas têm que ter, né? Eu acho que é uma coisa fora do contexto, né? A única definição que eu teria é que é uma coisa, no mínimo, mal educada. Exato, doutor. É ofensivo. Ofensivo. É ofensivo. Então, assim, ó, a gente passa por cada coisa, doutores, vocês não acreditam. Vivian, me ajuda, Vivian. Tu já passou por outros apertos também que eu sei, né? A gente passa por preguiçoso, a gente passa por não querer trabalhar, veja, é complicado, né? Mas graças a Deus, nós estamos avançando, a Anfibro está aí, é uma família, cresceu de uma forma que nós não esperávamos, tivemos aí profissionais, estamos tendo o apoio de profissionais tão brilhantes quanto os senhores. O pessoal está pedindo, estão dizendo, eu também já ouvi isso, tem gente aqui dizendo, não vou dizer o nome para não ficar com vergonha.
Mas eu vou encerrar, apesar do pessoal pedir para a gente não encerrar, porque eu acho assim, a gente tem que deixar aquele gostinho de quero mais, né? Até porque a gente tem uma série de lives que vai ter, e eu já deixo o convite, vamos fazer outras lives, né? Para os doutores, já ficam convidados. Aproveito para convidar, faça o convite, doutora Vivian, que a próxima live é com a senhora. Como é que é? Quando é que é de novo? Dia 26, terça-feira que vem, nós teremos uma live para falar sobre o tratamento de cannabis na fibromialgia com o Dr. Caio Rondon. Vai ser às 20 horas também, vai ser uma live bem bacana. Embora ainda seja um tema polêmico, né, a cannabis, existe muito preconceito em torno aí da planta, mas é uma realidade, né? Hoje a gente já encontra medicamento e produtos à base de cannabis nas prateleiras das drogarias, e isso está aumentando cada vez mais. Então, a cannabis é uma realidade no nosso dia a dia. O que dificulta aí é o acesso ao produto, né? Mas isso a gente comenta lá na live. Que coisa boa, doutora. Então tá, quero deixar uma boa noite para todos. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Acho que a live foi legal, acho que o pessoal gostou. Pelo menos estão elogiando e mandando coraçãozinho aqui para gente. Obrigada, doutores. Posso mandar uma mensagem final rapidinho? Com certeza, por favor. Uma dica aqui, ó. Ter fibromialgia não pode ser desculpa para tudo, tá? No sentido assim, gente, a gente está fazendo a live, tem os médicos, tem a associação, procure ajuda, procure informações. Se você está tendo dificuldade lá com um determinado profissional, tem outros profissionais, né? Tem outros locais que fazem. Se você ouviu um não, ouviu uma frase ofensiva, bola para frente, é sinal que o caminho não é por ali, é por outro caminho, tá? Então, não fique preso à doença fibromialgia, no sentido, puxa, agora eu não vou poder fazer mais nada na minha vida. Não, a gente está vivo, a gente tem uma missão nessa vida, a gente tudo interessa qual o problema de saúde que você tem um sentido para alguém nesse mundo. Então, procurem ajuda, né? E é isso, gratidão no coração, um beijo a todos e fico à disposição para vocês. Boa noite. Que coisa mais linda, doutor. Muito obrigada por essa mensagem e deixo aberto também se o doutor Gropen, a doutora Vivian já se despediu, mas o doutor Gropen ainda não. Por favor, doutor, se despeça. Obrigado, gente, por nos ouvir. Qualquer coisa que precisar, e nós estamos à disposição. Nós vamos apoiar bastante a Anfibro nessa questão da gente divulgar melhor a fibromialgia e os tratamentos necessários para vocês. E fiquem todos com Deus. Muito obrigada, doutores. Um beijo no coração de todos. Tchau.